Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje e gostaria de falar da importância desse evento para a CPD. É um evento de extrema relevância pelo tema, com relação à proteção e privacidade de dados, é um assunto que vem sendo bastante debatido. A CPD Brasil, ela está participando ativamente aí da LGPD na esfera pública e está participando da parte de adequação e capacitação dos servidores da UERJ. Então, eu particularmente, como fundador e CEO da companhia, tenho o prazer de trazer hoje aqui o Cláudio Rocha, que é engenheiro civil. Ele é servidor de carreira da Agência Nacional do Petróleo, encarregado de proteção de dados da ANP, e ele tem como formação internacional a certificação como DPO EXIM. Então, eu passo a palavra para o Cláudio e agradeço aí a presença de todos. Bom, boa tarde a todos aí. Léo, agradeço a oportunidade, mais uma vez, aí, de tentar disseminar um pouco desse conhecimento, né, da LGPD. Sempre que for possível, eu estou tentando passar, né, conhecimento, né, pelo menos um pouco que eu sei. Eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento dessa lei tão nova para a gente, né? Vai ser muito importante também, a gente deve falar na nossa conversa sobre a capacitação dessas pessoas, né? Mas é isso, é uma porta de entrada aí para as pessoas poderem ter acesso à informação. Bom, então a gente vai começar a falar dos... Obrigado, Cláudio, pela sua exposição, sua apresentação. A gente vai começar a falar agora sobre os desafios do poder público à adequação a essa lei. Então, Cláudio, para um organismo público que esteja querendo sair do papel com relação à LGPD e quer começar, de fato, a meter a mão na massa com relação a esse assunto, qual o nível organizacional que você acha que esse assunto precisa começar a ser tratado? É só o operacional, o tático, ou direto no estratégico? Como é que você enxerga isso? Então, Léo, assim, basicamente, o começo de tudo, né, eu acho que tem que ser uma boa conversa com a administração, né, a alta administração, para alinhar as expectativas. Tem que saber, isso aí tem que ter, né, a aprovação e o patrocínio da alta administração. Senão é uma coisa que não vai para frente, essa adequação. Porque é essencial que tenha assinatura, no caso das agências reguladoras, que eu trabalho, né,
da diretoria, porque isso aí influi basicamente na aceitação em si, pelo menos nesse começo, né, da aceitação dessa lei, que vão as pessoas, os colaboradores, né, vão ter que ter algumas preocupações, né, que de repente é mais uma burocracia, digamos assim, mas é uma coisa que é para o bem, né? Eu acho assim, a primeira coisa que deve ser feito é o alinhamento de expectativas com a diretoria, com a alta administração, mesmo porque pode se adequar à LGPD de várias formas, né? Pode, assim, a gente tem, você também já deve ter visto, tem estruturas, né? Já são padrões de como adequar o passo a passo. Mas com alinhamento de expectativa, você pode pular um passo, pode voltar, vou começar por esse ou aquele. Isso tudo até para não frustrar a expectativa da gerência, né? É basicamente isso. Legal, Cláudio. Isso, de fato, é bem relevante, né? Até as normas técnicas trazem isso, que qualquer adoção desse tipo de boa prática internacional, você precisa começar com um alinhamento das expectativas com a alta direção. Agora, também é observado que alguns servidores, né, têm interesse pelo tema, estão se capacitando, independente de qual estágio a organização daquele servidor está, e de uma forma independente, seja através de cursos gratuitos ou pagos. Como é que foi o seu processo? Como é que você começou a interagir com o assunto? O que você tem a dizer sobre a capacitação de um encarregado na esfera pública? Então, foi uma excelente pergunta. O que acontece? Eu já tinha programado uma licença capacitação para o ano passado, né? Todo servidor, né, quem é servidor e está escutando, tem aquela licença capacitação de 3 meses, né, após um período de 5 anos. Então, eu aproveitei minha licença capacitação de 3 meses para estudar sobre o assunto. Eu vi que era um assunto relevante, né, que tinha uma grande possibilidade de ser um grande assunto até para o mercado mesmo, né, futuramente. E eu comecei a estudar e me especializar nisso. Gostei bastante, isso às minhas custas, né? Realmente, tem muito curso, não é barato, né? Vamos ser claros aqui, as certificações não são baratas, né? Mas eu acho que para quem está entrando assim no mercado, vale. As pessoas precisam de capacitação, porque é um universo muito grande. Até hoje tem ainda gente com pouca capacitação, errando coisas. Você até mesmo já publicou lá no seu LinkedIn de controlador e operador, né, que as pessoas têm dúvida até hoje de coisas meio básicas, até na própria NP, né, já surgiu essas dúvidas. Então, assim, a gente precisa de pessoas capacitadas. Eu fiz esses cursos na minha licença de capacitação, nem almejava me tornar o encarregado da NP, mas é por conhecimento próprio mesmo. E aí surgiu a oportunidade, no final de setembro, foi mais ou menos isso, a gente começou a conversar e me convidaram para ser o encarregado, né, da NP. E aí eu assumi em outubro. Tá? Então, estou mais ou menos uns 7 meses, né, como DPO lá na NP, como aqui no Brasil é encarregado. Né? Mas realmente precisa de uma pessoa capacitada. Acho que a NP viu que não poderia ser qualquer um. Né? Então, pelas minhas capacitações, eu entrei como encarregado e a gente está desenvolvendo um projeto. Claro que tem algumas coisas, alguns desafios que a gente deve conversar sobre isso, mas aí do poder público. Mas eu acredito também que os outros encarregados das outras agências, se não tem qualificações, estão buscando, porque realmente é necessário. A lei não basta somente olhar a lei, é impossível. A lei não é coisa geral, então não tem como uma pessoa que só olhe a lei, que só estude a lei,
ela consiga vislumbrar todo o processo de adequação, mesmo porque é muito grande. Não é uma coisa pequena para se fazer. Tem várias coisas que, às vezes, a própria legislação ela fala de maneira geral, mas quando você vai detalhar, é uma infinidade de coisas a se fazer, infinidade de etapas que realmente necessita de conhecimento do próprio encarregado, como da equipe que o suporta, ou do comitê, ou que seja, os interlocutores, porque, obviamente, ele próprio, assim, uma pessoa não consegue fazer a adequação de toda a organização pública, ou privada. Precisa realmente do apoio, além da alta administração, do apoio dos colaboradores também, e da capacitação destes. Eles têm que ser capacitados. Legal, Cláudio. Você fez algumas observações aí bem relevantes, sobre a confusão que, num geral, quem está começando a ter contato com a LGPD acaba tendo de operador e controlador. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas também falou outra coisa muito relevante, que, num geral, quem interpreta exclusivamente a lei e não adota nenhum framework vai ter dificuldades de prosseguir com a adequação à LGPD. Então, isso é muito legal, você tá levantando essas questões, porque a LGPD, como, enfim, acho que você deve concordar comigo com relação a isso, trata-se de um assunto multidisciplinar, isto é, sozinho, nem o jurídico, nem o TI, nem as normas técnicas vão resolver nada. Então, até dá para dar um exemplo aqui de excelência jurídica, como o STJ, e ele, há alguns meses atrás, teve o caso de uma ameaça, um ransomware, e aí inviabilizou os seus processos lá por cerca de uma semana. Então, é indiscutível a excelência de um órgão desse, a excelência jurídica de um órgão desse, mas provavelmente houve alguma falha de processo. No geral, as normas técnicas acabam vendo esse aspecto e as ferramentas tecnológicas ajudam para mitigar isso. Agora, com relação aos encarregados, então, a gente consegue perceber aí dois grandes grupos. Os encarregados, na verdade, as pessoas que almejam ser encarregados. O primeiro grande grupo, ele por si só, de uma maneira espontânea, começa a se capacitar independente da organização que ele esteja. E tem um outro grande grupo que espera ser instituído como encarregado para depois começar a se capacitar. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha que é o melhor caminho? Se há tempo para ficar aguardando, de repente, ser instituído um encarregado para depois começar a se capacitar? O que você acha? Boa, Léo. Então, as duas maneiras. No meu caso, eu fiz os cursos antes da NP e já fiz curso também como encarregado, pago pela agência. Obviamente que a organização pública ela deve investir no encarregado e na capacitação dos seus colaboradores. Até tem uma instrução normativa, a 117 de 2020, da Secretaria de Governo Digital, que fala sobre isso também, que a alta administração ela deve assegurar, dentro do orçamento, obviamente, a capacitação, a contínuo aperfeiçoamento do próprio encarregado. Com relação assim, a outras pessoas que ainda não são encarregados e almejam ser, de qualquer no poder público, não necessariamente elas precisam esperar a organização pública, o poder público pagar pelos seus cursos, mesmo porque são alguns cursos. Então, e agora a gente está num momento de contingência, então, assim, está complicado falar sobre o orçamento e capacitação num período tão difícil que a gente vive. Tem a pandemia, até agora, pelo que eu sei, eu acho que o orçamento público ainda não foi aprovado, então a gente está vivendo cada mês, é um dozeavos do orçamento público que a gente tinha anteriormente. Não dá para se esperar muita coisa, ainda mais num período onde a gente vive. Então, o que eu quero dizer com isso?
Quero dizer que as pessoas que visam trabalhar com isso, elas estudem por conta própria. As certificações, como eu falei, elas não são baratas, mas alguns cursos você pode encontrar até em plataformas Hotmart, Udemy, alguns cursos mais baratos, né, para começar. E tem vários, se você olhar o YouTube, tem várias coisas bacanas já para iniciar, né, o apetite pelo conhecimento de proteção de dados. A própria ENAP, né? A própria ENAP, exatamente. A ENAP já tem alguns cursos. Eu mesmo fiz cursos da ENAP, que os cursos lá são de graça. Escola Nacional de Administração Pública, para quem não sabe, né? Então, fiz o curso de proteção de dados no setor público e governança no setor público também. Ambos foram de graça. Eu também quis me capacitar. Assim, eu falo que não tem só capacitação cara, né? Tem também a capacitação de graça. Basta procurar uma boa capacitação de graça. Legal, Cláudio. Pode falar. Pode continuar. Não, então, eu estava falando isso porque também tem um mercado muito grande lá fora, né? O próprio servidor, né, pode trabalhar no poder público e, de repente, tem um mercado gigante lá fora, até mesmo para você poder dar aula, né? Ou então você sair do serviço público em algum momento e você trabalhar com isso na iniciativa privada, porque é um mercado bem grande, né? A gente está começando agora, está na ascendente, na curva ascendente da LGPD. Creio que em 1 ano, 2 anos, no máximo, o tema vai estar muito assim, muito em alta mesmo, né? Mesmo porque, se você comparar alguns temas antes e com o LGPD, você vê que a LGPD está tendo uma coisa muito mais, tem uma pressão muito maior hoje do que alguns temas anteriores. Até mesmo com a própria lei, né? A pressão, né, de implantação, né, da lei de acesso à informação, ela acho que foi muito menor do que está sendo a LGPD nesse começo. Estou comparando o começo das duas, né? Eu acho que a LGPD tem... Porque, como eu falo, assim, a pressão não é não é uma legislação que foi feita para o Brasil, né? Foi feita, digamos assim, só pensando no Brasil. A gente vê que é uma regulamentação que vem lá de fora, né? A nossa lei, basicamente, tem bastante coisa, né? Vamos falar que é uma irmã gêmea, porque é uma micro em relação... tem bastante coisa em relação à GDPR, mas a GDPR é um mundo em relação ao LGPD, né? Então, ela se espelha muito a GDPR. A GDPR é a legislação da União Europeia sobre o assunto. E eu acho assim, inclusive, a minha formação como DPO, eu comecei a estudar pela GDPR, né? Mas, enfim, voltando aqui, eu acho que as organizações públicas e privadas, né, você começa pela GDPR, porque, no caso, as organizações de lá, elas têm que tratar, para estarem adequadas, né, com a legislação da GDPR, elas têm que transacionar dados com organizações de outros países que estejam pensando na proteção de dados. No mesmo Então, por nível, isso... né, com uma equivalência. Exatamente, com a mesma equivalência. Então, assim, uma multinacional europeia, da União Europeia, ela vai precisar, ou assim, ela só vai poder, para seguir a legislação europeia, transacionar dados pessoais com organizações de outras, fora da União Europeia, no caso, que tenham equivalência de proteção de dados, a grosso modo, né? Então, assim, é uma preocupação assim, mundial isso. Não é uma preocupação, que eu quis dizer, só do Brasil.
Então, a pressão também vem de fora. A pressão pela adequação das organizações, tanto públicas como privadas, vem de fora também, né? E, assim, quem quiser, uma organização privada também, que quiser transacionar dados, e qualquer negócio que você faz com organizações internacionais, você transaciona dados pessoais, não tem jeito. Então, para isso, você tem que estar adequado, né? No caso da gente, adequado à LGPD. Eu acho que é isso. Legal, Cláudio, interessante. Tem uma pergunta aqui da Edna, se você indica algum curso para DPO, alguma coisa nesse sentido. O que você vê aí que tem no mercado que dê para indicar? Então, Edna, cursos assim, basicamente, eu fiz o curso, né, com o intuito de certificação, né? Aí eu procurei na própria certificação que eu queria os cursos que eles indicavam, tá? Mas tem alguns outros cursos também, assim, isso se você quiser tirar a certificação, né? Aí você realmente vai precisar desses cursos, porque, por exemplo, a Exim, ela é uma trilogia, né? São 3 certificações, né? Segurança da informação, eu vou resumir: segurança da informação básica, proteção de dados, legislação básica, e proteção de dados, legislação avançada. Vamos supor que seja isso, né? E a legislação de dados de proteção avançada, no caso, ela necessita que fosse feita por um curso deles, indicado por eles, né? É um curso vinculado à Exim, no caso. Então, não as outras 2 certificações não, tá? Mas para você fazer essa legislação avançada, você precisaria disso. Mas não quer dizer que, né, você com essa trilogia é só para ter o pontapé inicial, tá? Porque realmente é uma coisa assim enorme e de estudo. Mas tem muita coisa, Edna, né? Tem Isso, muita Edna. Isso, tem muita coisa na internet, mesmo na própria Udemy, no Hotmart, que são cursos mais baratos, tá? Bastante coisa assim de palestras. Vocês podem ver também muitas palestras, muitos seminários de pessoas que estão no mercado de proteção de dados há bastante tempo, né? Então é só pesquisar, não tem muita, assim, não tem muito segredo. Mas para a certificação o caminho vai ter que gastar um dinheiro, né? Porque as certificações realmente, ainda mais certificações internacionais, elas não são baratas, elas são geralmente em dólar, né? Você paga, você vê aí que o nosso dólar está R$ 6, 5, 6, né? Então, realmente não é uma coisa muito pouco, para pouco dinheiro, né? A gente está Barato e falando aí. acessível, né, para todo mundo. Exatamente. Mas, independentemente disso, de certificação ou não, né, isso aí, de repente, a certificação, de repente, valeria uma ajuda do próprio poder público, né, para tirar essas certificações. Mas, de qualquer forma, tem outros cursos que não precisa, né? Tem cursos de R$ 20, R$ 30, muito curso assim, pelo menos para te dar uma base. E realmente você precisa, porque hoje as pessoas não conhecem o básico, que nem que a gente falei antes, o controlador e o operador. São dúvidas assim, muito básicas e que já está muito ultrapassado. E aí, quando a gente vê assim, pessoas ou até mesmo tribunais, né, com essas dúvidas, assim, você vê o quanto de conhecimento ainda tem que ser disseminado. Lembra que a LGPD, mais uma vez, ela, voltando nesse assunto do controlador e operador, ela ela não veio, não foi criada do nada, né? Tem muita influência europeia, então a gente tem que buscar nessas influências. Ah, mas não está escrito, tá? De certa forma está escrito, né? Como deve ser, né? Só que o entendimento você tem que entender num certo contexto, né? Se faz sentido, não faz. Mas, enfim, sobre em relação a voltando à capacitação. Também, Cláudio, só um parênteses aí que você falou sobre o controlador e operador, até para esclarecer um pouco mais para os participantes aqui. Recentemente, a gente teve alguns burburinhos no mercado quando a gente teve
por exemplo, o Conselho da Justiça Federal indicando um ministro, né, para ser controlador, e até o próprio Conselho Federal de Medicina, o CFM, através de uma instrução normativa, se eu não me engano, ou de um ofício, realmente não me recordo o nome do instrumento, número 3, mas que também acabou indicando pessoas como controladoras e pessoas como operadoras. Mas, e de forma muito geral, a gente pode considerar que o controlador nem o operador são personificáveis, ao contrário do encarregado. Então, o controlador normalmente vai ser uma organização, o operador vai ser uma organização, a salvo no caso de, por exemplo, um MEI, né, um microempreendedor individual, um autônomo, que ele vai acabar se equiparando, né, em termos da LGPD, a esses entes, mas como organização, num sentido um pouco mais estrito. Seria isso mesmo, né? Isso, exatamente. O controlador é a organização, né, que ela tem a ingerência dos dados, né, de como você tratar dos dados. O operador, ele simplesmente ele obedece, né, ele vai seguir as orientações do controlador de como tratar os dados, tá? Também a gente entende como uma organização. E o encarregado é o outro ator, né? Mas aí ele até na nossa legislação é meio errado, né? Porque você vai olhar o capítulo da nossa legislação, fala assim, encarregado pelo tratamento dos dados. Assim, não é o encarregado pelo tratamento, né? Ele é encarregado pela proteção, né? Inclusive ele não trata. Agente de tratamento é o controlador e o operador. Então, o encarregado também não é agente de tratamento, mas parece assim, no título parece que o encarregado também seria um tratador de dados assim, e não é verdade. Legal, Cláudio. Até aqui a gente já viu vários desafios, né, da esfera pública. Primeiro, verba aprovada para capacitação, a própria capacitação do encarregado por si só. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características, isto é, os encarregados que estão já perfeitamente indicados, que já tiveram os seus nomes publicados, essa coisa toda. O que se espera de um profissional desse? A gente já viu que o assunto é multidisciplinar, então o encarregado também convém que seja. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, com certeza. O encarregado ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar. Ele não pode ter só um conhecimento jurídico, ou só um conhecimento de TI, ou só um conhecimento de norma. Ele realmente ali é tipo um coordenador, digamos assim, né? Porque ele tem que ter um conhecimento realmente multidisciplinar. É claro que ele não vai ser um especialista naquele assunto profundo em TI, um especialista profundo no jurídico, um especialista profundo em norma, porque assim não tem nem tempo. É um mundo, você sabe, né, Léo? Até o mundo de normas, né? Você ser especialista em todas as normas também que abrangem muita coisa. Cada dia tem uma norma diferente também da ABNT ou da ISO, no caso, né? Ou de outra. E, assim, realmente é muita coisa. Então, mas basicamente, eu creio que o DPO, o encarregado, ele tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que ter uma visão geral da coisa. Ele tem que ter uma visão de como se vai dar a adequação, de como fazer o programa de governança e privacidade, aquele lá previsto no artigo 50. Ele tem que orientar. E, para ele orientar, ele tem que realmente saber o tudo, né? Saber, pelo menos de forma geral, o que tem que se fazer, né? Para estar adequado à lei, à LGPD. Então, ele tem que ter essa visão mais geral, né? Agora, aquela visão de execução, daquelas de linha, vou ter que fazer isso, aquilo, isso aí ele pode orientar, mas não é o próprio encarregado que vai fazer certas coisas, porque, primeiro, que não vai ter nem tempo, né? É tanta coisa que, se ele for entrar item por item e fazer na mão, é uma coisa que não seria possível, né? Vai demorar o quê? 10 anos para fazer. Realmente, ele vai precisar de outras pessoas, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui, a adequação dos contratos com os operadores, né? Então, assim, você vê, um poder público vai ter
inúmeros contratos com terceirizados. Imagina que 100, 200, 300 contratos. Imagina o encarregado que vai colocar lá, ele pode ajudar a elaborar as cláusulas padrões, ok? Pode dar uma olhada nas cláusulas específicas, mas imagina o encarregado que vai dar uma olhada em todos os contratos, não tem condição, né? Então, ele tem que disseminar o conhecimento e buscar ajuda dos próprios interlocutores, do próprio comitê, dos colaboradores, né? Para ajudar realmente a fazer as coisas. Porque, senão, se for parar para fazer cada coisa, que, aliás, não é o dever dele, é o dever do controlador fazer essas coisas, né? O encarregado não se mistura com o controlador, né? Obviamente, o encarregado, a maioria das vezes, ele seja na iniciativa privada ou no poder público, ele é do próprio corpo, né? Mas ele tem uma independência, ou era para ter uma independência e autonomia. Então, convém que ele seja tenha uma visão geral, né? Ele pode colocar a mão na massa? Talvez. Tá? Mão na massa que eu digo vamos fazer relatórios de impacto de proteção de dados. Mas, assim, vão ter... Porque, pela lei, a gente tem que ter... toda a organização, o controlador, no caso, ele tem que ter o registro das operações de tratamento, né? O famoso ROPA. Então, são inúmeras operações de tratamento. E para cada operação de tratamento, tem gente que defende que tem que ter um relatório, né? Imagina fazer 200, 300 relatórios. Assim, fica inviável. Então, mais uma vez, acredito que o encarregado, a função dele seja orientar, disseminar o conhecimento para que as próprias pessoas do controlador executem esses relatórios, façam os relatórios. E, por acaso, o encarregado, no final, ele vai poder dar uma revisada, vai poder orientar, é assim, assado. Então, para você ver, o encarregado tem que ter uma visão geral, né? Aí volta aquele assunto que você falou. Não pode ter específico, não é só um relatório. Ele vai ter que saber que existe norma para isso, tem a norma até da ABNT, falando especificamente sobre os relatórios. Tem também, o que eu falo isso é que o encarregado ele tem que estar antenado com as coisas. Ele tem que saber sobre as normas, tem que saber sobre as leis, né, que saem, tem que estar de olho também nas legislações infralegais, que você, até mesmo nas instruções normativas, da Secretaria de Governo Digital, por exemplo, que é o poder público está seguindo bastante por ela, lançou várias guias de adequação, né, para LGPD, para o poder público. Então, você tem que ter essa visão geral, né? O encarregado tem que ter a visão geral, mas executar, não vai ter tempo de executar. Seria impossível, digamos assim. Mesmo porque Legal. também pode gerar algum conflito. Muito bem colocado, e acho que ficou bem claro aí o papel dos encarregados, que é muito mais abrangente e com bastante trabalho, caso vá se meter aí nos pormenores de cada um desses processos. Eu gostaria até de ressaltar, né, que a LGPD, que está em evidência aí, num geral, muito menos do que nós gostaríamos, né? O cerne dela são os titulares, né, dos dados pessoais, e não as organizações, nem as públicas, nem as privadas, né? Então, assim, não é uma lei para a empresa, é uma lei dos direitos dos cidadãos, né, que têm seus dados pessoais tratados aí nas diferentes esferas. Então, tem uma pergunta aqui da Carolina, que ela está perguntando se a gente acha que falta algum tipo de pressão da própria população, isto é, os próprios titulares cobrarem os seus direitos perante as organizações, sejam elas públicas ou privadas, de maneira que as organizações se sintam mais obrigadas a tratarem o assunto com mais seriedade, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que, se não me engano, no dia 18 de setembro do ano passado, assim que a LGPD entrou em vigor, o site Reclame Aqui registrou inúmeras, centenas de reclamações de titulares, mas isso acabou se perdendo um pouquinho ao longo do tempo. Você acha que, de certa forma, o governo federal
enfim, as diversas instâncias em cascata devem disseminar um pouco mais os direitos dos cidadãos, enfim, o assunto LGPD para a grande população, para o homem médio, enfim? Então, boa pergunta. Eu acho que isso aí é um triângulo, tá? São três coisas que devem acontecer concomitantemente para a aceleração da adequação da LGPD por parte das organizações. Uma é o governo, né? A própria NPD, o TCU, o judiciário também, né? Pressionando, porque apesar das sanções administrativas só estarem previstas para agosto, né? Agosto desse ano, já tem alguns, a última vez que eu vi, já tinha umas 20 sanções judiciais a respeito de LGPD. Então, o Poder Judiciário a lei já está em vigor, então já está tendo sanção pecuniária, inclusive, em relação a isso. Algumas até de grande monta. Então, governo, de um lado, as grandes empresas. Por que as grandes empresas? Porque elas vão precisar, para elas estarem adequadas, né, à LGPD, à proteção de dados, elas vão precisar que os seus fornecedores, os operadores, digamos assim, eles se adequem também. Então, a própria empresa vai também fazer pressão, as grandes empresas vão fazer pressão para as pequenas empresas se adequarem. Então, vai ser um efeito cascata. Então, falei do governo, das grandes empresas e aí os titulares, obviamente. A pressão dos titulares também é importante, né? Você deu exemplo aí do Reclame Aqui. É claro que, hoje em dia, os titulares, acho que eles não sabem que são titulares de dados, né? De repente, a sorte foi essa, porque se os titulares de dados, que somos todos nós, soubessem que somos titulares de dados, talvez as coisas saíssem do controle muito rapidamente, né? Ia ter muito mais ações na justiça. Exatamente, na esfera judicial, exatamente. E aí o negócio realmente poderia perder o controle. Mas, até por falha na disseminação, né, desse conhecimento, de informação, né, que eu acho que isso é o governo que deveria fazer através comercial, né, marketing pesado a respeito de proteção de dados, até mesmo para a sociedade, para saber dos seus direitos. Então, assim, caso a sociedade ela tem que pressionar, sim. Obviamente, você falou lá do Reclame Aqui, lá tinham, salvo engano, eram 2.000, né, 20 mil, não me lembro agora, mas eram dois com vários zeros de reclamações de proteção de dados. Mas o titular também, até para reclamar, né, na justiça pode tudo, né? Você reclama e tal, aceita tudo. Só que o direito de peticionar, né, não tem problema. Agora, tem que saber que, às vezes, o controlador, no caso a empresa, a organização, ela não precisa do consentimento. Ah, mas eu não dei meu consentimento para tratar esses dados. Não, mas nem sempre você precisa do consentimento. Tem outras bases legais, né, que a organização ela pode se utilizar para tratar seus dados, né? De qualquer forma, apesar disso, toda organização, ela seja pública ou privada, ela deve explicar para o titular a base legal que ela se fundamenta para tratar os dados, né? Porque a finalidade, isso aí tem que ficar bem claro, né, para o titular. Não pode ser porque eu tenho que cumprir uma legislação, vou pegar esses dados aqui, que eu não vá falar para o titular que eu estou pegando esses dados por causa disso. Ele tem que saber, né? Apesar de ser uma coisa mandatória o tratamento, ele precisa saber que é mandatório o tratamento e precisa saber o porquê que é mandatório. É mandatório, não adianta falar mandatório porque tem uma lei. Não. Qual a lei? Onde está escrito na lei que você tem que tratar meus dados dessa maneira aqui, para essa finalidade? Então, isso são os avisos de privacidade, tem que estar presente nos avisos de privacidade das organizações, porque, e até em pontos de coleta, porque realmente precisa disso, né? Às vezes eu vi lá no Reclame Aqui que
a pessoa, não, mas eu quero que você exclua meus dados. Imagina, a Receita Federal também trata dados pessoais, muitos dados pessoais. Imagina chegar lá, Receita, eu quero que você exclua meus dados, é meu direito. Não, não é assim, entendeu? Exatamente, você não pode chegar e pedir. O titular tem direitos, tá? Mas ele tem que conhecer os seus direitos. A obrigação de toda organização público-privada é falar sobre os direitos dos titulares, né? Estar presente na política de privacidade, no aviso de privacidade, que seja, e falar das finalidades do tratamento, se é compartilhado os dados com outras organizações ou não, né? Por exemplo, eu, há pouco tempo, né, tem alguns meses que eu fui saber, eu não sabia disso, que sempre quando você faz um cadastro numa rede hoteleira, né, você entra no hotel, você faz aquela ficha, preenche a ficha, né, do hotel, parte dos dados, ou a sua totalidade, né, do cadastro, vai de informação para o Ministério do Turismo. Eu não tinha esse conhecimento que essa informação para mim era uma coisa, eu preenchi os dados e ficava lá, armazenado para o hotel, não sei por que também, mas vai para o Ministério do Turismo. Então, certas coisas, assim, quando você chega no hotel, você já deveria falar, ó, esses dados aqui a gente vai compartilhar com o Ministério do Turismo, porque tem uma lei que nos obriga a compartilhar, assim, a enviar esses dados, mas as pessoas têm que saber para onde esses dados estão sendo enviados. É a mesma coisa, você deixa um carro para consertar na concessionária, você tem que saber, o que você vai fazer com o meu carro, né? É a mesma coisa. As empresas, elas não são, as organizações públicas ou privadas, elas não são donas dos dados. Os titulares são. Tanto é que são os titulares de dados pessoais. Eles são os donos, né, dos dados pessoais. As organizações apenas são custodiantes, né? Elas apenas ficam à custódia dos dados. Independentemente da base legal do tratamento, os dados não são das organizações, são dos titulares de dados. Tem que ficar bem claro. Então, imagina, mesmo que seja mandatório fazer alguma coisa com os dados, só que os dados são dos titulares. Então, ele precisa saber o que vai ser e por quê, a finalidade, o que vai ser feito, com quem compartilha, quais são Precisa as haver uma transparência, né, Cláudio? Exatamente, uma transparência ativa, exatamente, por parte das organizações. É fundamental isso. Legal. Tem uma palavra que, na verdade, é um conceito que, normalmente, historicamente, ele é enxergado como algo pejorativo, que é a burocracia, né? Que foi criação lá do sociólogo alemão Max Weber, que aí, em realidade, é um termo que foi criado para ser um termo técnico que representava racionalidade e eficiência. Mas, no setor público, a burocracia, no geral, é enxergado como algo meio pejorativo, essa coisa toda. Então, acaba sendo um desafio das organizações públicas encontrar a burocracia na medida correta e estritamente necessária aos seus processos. De maneira geral, isso também acaba acontecendo com a iniciativa privada. Mas vamos nos focar aqui na iniciativa pública. Qual a sua opinião a respeito disso, Cláudio? Assim, olha, vão perguntar para mim, porque eu, particularmente, Cláudio, eu odeio burocracia. E estou no serviço público, mas assim, a burocracia, ela não é de todo mal. Ela tem que existir a burocracia, ainda mais no serviço público. O negócio é a burocracia excessiva, né? Então, assim, às vezes demora muito para você sair, para sair uma coisa, porque tem um trâmite, tem que ser seguido aquele trâmite, porque assim, e às vezes também eu reparo muito que o negócio acontece dessa maneira há muito tempo, as pessoas até esquecem por que acontece daquela maneira. Então, acaba vários processos que eu vejo estão lá 10, 15 anos, funcionam da mesma maneira, só que o mundo já evoluiu, então eles meio que perdem o sentido. Aí vira uma burocracia excessiva, né? Lembro que tem algumas coisas que eu vi, que eu verifiquei, eu falei, mas não faz mais sentido, porque a gente antigamente era coisa em papel, né? E foi migrado tudo para o sistema eletrônico de informação. Então, assim, ainda tem burocracias que era como se fosse ainda em papel. Então, assim, meio que não faz sentido, né?
isso aí precisa ser revisto. Consegue dar um exemplo, Cláudio, para a gente, de alguma situação dessa que te pediram um procedimento para um documento eletrônico como se ainda fosse um procedimento de papel? Olha, assim, salvo engano, o último que eu vi foi Não, vou falar um caso interessante, né? Eu faço parte também do comitê de avaliação disciplinar, né? E aí é engraçado. Depois de um estágio probatório, tem a legislação, né? E ela fala que se a pessoa, se o servidor que está no estágio probatório, né, ele atingiu uma determinada nota, ele automaticamente seria aprovado. Tá? Isso está na legislação. Mas precisa de acordo dessa comissão. E aí teve uma vez que eu perguntei, né, mas por que precisa de acordo? Alguma coisa que eu falasse aqui que eu não poderia estar de acordo, porque meio que vinculante, né? Quando você atinge um determinado requisito, que salvo engano, é a nota, né? Se você atingir uma determinada nota, você automaticamente é aprovado no estágio probatório e você ganha lá. Aliás, são dois institutos, né? Estágio probatório e estabilidade. Mas você é aprovado no estágio probatório, digamos assim. E aí, mas é uma formalidade, seria o de acordo dos representantes, dos membros da comissão de disciplinar. Mas eu falei assim, mas se eu falar que não sou de acordo, faz alguma diferença? Assim, as pessoas, não, mas na verdade não, porque nem poderia falar que está de acordo e não está de acordo, porque já atendeu os requisitos, então ele está todo mundo de acordo que os servidores foram aprovados no estágio probatório? Assim, meio que perde sentido, porque se ele atinge determinada nota, ele já é aprovado, então não tem que ter de acordo. Assim, isso não foi nem o caso do papel, né? É uma coisa assim, meio que surreal, né? Por que passar? É claro que de acordo num simples e-mail não vai matar ninguém, mas assim, um tipo de burocracia, de passo, né? Geralmente quando a pessoa olha determinado, faz um mapeamento de processo, ela vai ver que é um passo que é desnecessário, que não precisaria ir para ninguém. Uma etapa a mais, né? Uma etapa a mais, exatamente, que passa, manda um e-mail, o coordenador do comitê de avaliação disciplinar tem que mandar um e-mail solicitando de acordo. Ele poderia pular essa etapa, de repente, entendeu? Se alguém revisse, eu estou falando assim, a grosso modo, de repente até tem alguma coisa, mas quando eu perguntei, não tinha explicação razoável de acordo, né? As pessoas, geralmente, elas mandam de acordo, porque é um e-mail, né? Não faz diferença para ninguém, colocar, então tá, de acordo, só para ficar bonito no papel. Teve de acordo de todo mundo, mas e se alguém falasse, se alguém está me pedindo, eu parto do pressuposto que se alguém está me pedindo um de acordo, quer dizer que eu posso negar. Então eu tenho que estar embasado para os dois lados. Agora, pedir um de acordo só por pedir um de acordo não faz muita diferença, é um passo. Isso para qualquer coisa na vida, né? Qualquer procedimento no serviço público, que não faz muito sentido. O outro foi da própria capacitação que eu fiz, mas aí eu nem vou entrar no mérito não, porque era um passo extra que estava na agência para estar há algum tempo assim, e era uma burocracia que você deveria solicitar ao seu chefe, ao gestor da área, uma aprovação de que você tinha feito o curso. Mas se eu já coloquei a conclusão do curso, as minhas notas no processo, aí meu chefe vai, assim, ele vai atestar que eu fiz o curso para fazer o pagamento, né? Então, assim, meio que não faz sentido. Se ele atesta uma coisa que já está testado dentro do processo, o que ele vai fazer a mais? O que ele faria a mais? Ele vai ligar para o curso para saber se eu... Assim, por que ele seria o responsável, né? Então, assim, tem certas coisas que deveriam ser revistas. De repente tem lá o gestor da área, o responsável pelo orçamento, mas assim, é uma coisa assim, porque na prática não faz muita diferença, né? O que ele vai fazer? Então, um desafio, então, também na esfera pública é tentar minimizar ao máximo a burocracia relacionada à LGPD, que são muitas, né? São N processos, né?
porque uma das primeiras etapas, voltando ao assunto da LGPD, né? Uma das primeiras etapas da LGPD é exatamente fazer o mapeamento de dados para fazer esse registro, né? Então, você tem que fazer um mapeamento de processos, né? Você tem que ver todos os seus processos e acaba até ajudando. Ó, de repente, tem uma etapa a mais aqui que não precisaria. É claro que com foco na proteção de dados pessoais, mas pode ajudar a própria organização a rever seus processos, a olhar essas etapas aqui, opa, não faz sentido disso, aquilo. Esse mesmo que eu falei gera mais uma etapa onde vai passar um e-mail para todo mundo, né? Vai ter o de acordo, vai ter assinatura, vai ter... Então, é mais exposição, que, de repente, é uma coisa que não precisaria, né? Mas tem que ser revisto. Várias etapas poderiam ser, com certeza, ser cortadas. Cláudio, chegou aqui uma mensagem para mim num canal diferente dos que a gente está trabalhando aqui, que é YouTube e Zoom. Chegou pelo meu Zap, pedindo para você falar um pouquinho sobre as sanções previstas pela ANPD com relação à LGPD para as organizações públicas. Então, vamos lá. As sanções administrativas, né, elas só vão... administrativas que eu falo da NPD. Elas só vão começar a vigorar a partir de 1º de agosto. Não existe multa, né, para o poder público. Isso, né, não está previsto multa. Está previsto outros tipos de sanção, mas as sanções mesmo para o controlador, o que acontece? Elas são... meu pensamento no Cláudio, elas são meio inócuas. Eu explico aqui. Por exemplo, imagina que o Detran, tá? Ele teve algum vazamento de dados no Detran. E aí a NPD ouviu lá, e foi culpa do controlador, no caso do Detran, do Estado, e aí a NPD dá uma advertência. Vamos supor, deu uma advertência no Detran. Primeiro, faz alguma diferença? É advertência no poder público, né? Faz alguma diferença? Se fosse, de repente, na iniciativa privada, você, poxa, tem uma mancha na reputação da empresa. Agora, o Detran tomar advertência, você vai deixar de renovar sua carteira porque o Detran tomou advertência? Não. Né? O Detran, a NPD, ela poderia, de repente, suspender parcialmente o tratamento dos dados. Né? Ou seja, o Detran, será que ela suspenderia o tratamento dos dados do Detran? O Detran pararia de emitir carteiras de motorista? Sim. Ou seja, é aquilo que eu falo, se o serviço é essencial, né, que é a confecção de identidade, né, estou falando agora por parte do Detran, carteira de motorista, ou da Receita Federal, a arrecadação, como é que a NPD, ela vai... Uma coisa seria grave, né? Suspender o tratamento de dados por parte daquele ente público. Não faz sentido, porque se o serviço é essencial, como é que vai suspender um serviço essencial, né? E você precisa daquele tratamento. Então, assim, meio que as sanções administrativas nessa parte, tá? Nessa parte do poder público, eu acho assim meio muito leves ou que não vão causar muito efeito, pelo menos assim na minha visão. Agora, tem a outra parte, tá? Porque como nas empresas elas vão na iniciativa privada vai ter uma multa e com certeza a multa é para o controlador no caso e vai ter uma caça às bruxas, digamos assim, quem é o responsável, né? Por que isso aconteceu? Provavelmente vai acontecer isso no poder público também. Aí chega o TCU, o CGU, olha só, aconteceu isso, aconteceu, a gente tomou uma advertência, que eu acho que de repente é o máximo que vai acontecer, né? Tomou uma chamada, digamos assim, né? Porque a suspensão de tratamento no poder público eu acho que vai ser muito difícil, né? A suspensão do tratamento dos dados, mas aí o próprio CGU, TCU ou alguma coisa, um outro órgão fiscalizador, não sei se a NPD ela poderia fazer isso, mas ela ir diretamente procurar por que aconteceu esse vazamento, por que aconteceu esse incidente de segurança, a violação de segurança. E aí pode ver, mas vem cá, o controlador, no caso o poder público, né,
organização pública, ela tomou os devidos cuidados? Tá, quem era o responsável por tomar esses devidos cuidados? Ele tomou? Prova, né? Tem que estar documentado isso. Aqui a gente fez uma política de privacidade, com responsabilidades, e está aqui com penalidade. A gente fez. Eu acho que, no caso, a alta administração da organização pública, ela tem que provar que ela fez tudo dentro do possível, né? Dentro do orçamento dela, dentro da capacidade técnica dela, dos colaboradores, tudo dentro do possível para mitigar os riscos de violação de dados. Ela provando isso, obviamente, que risco sempre vai existir. A violação não é somente um hacker invadir o sistema da organização. Né? Uma pessoa anotar... Falha humana, né? Falha humana, exatamente. Uma pessoa anotar... Aliás, eu vi em algum estudo que a maior parte das coisas, das violações, acontece internamente. Não é nem externo, um hacker acessando. É alguém internamente, um funcionário que esteja de mal com a vida ou que não foi demitido, e aí ele espeta, né, o pendrive dele e pega essas informações. Tanto é que, salvo engano, na própria norma da ISO, ela fala que, em caso de demissão, você tem que tirar os acessos, né? Exatamente, os acessos até anteriores a você falar, né? Porque aí você já evita uma coisa dessa acontecer. Enfim, tem assim, uma série de problemas que não são somente a respeito de hacker, né? Do atacante fazer alguma coisa no seu sistema. Então, você tem que tomar uma série de procedimentos, e isso aí tem que estar documentado, que você fez capacitação dos seus servidores, porque a capacitação é fundamental. Né? Você tem que capacitar os colaboradores para eles... Porque, aliás, os colaboradores também são titulares. Né? Então, é por isso que eu acho que a LGPD, aliás, todas as vezes que eu fui conversar, porque a gente está na fase lá de mapeamento de inventário, né? Está fazendo o inventário lá na ANP. E todas as vezes que eu conversei com os interlocutores, eles sempre se mostraram muito dispostos, ainda mais que é um assunto que todo mundo já passou por alguma coisa. Todo mundo tem uma experiência, às vezes, triste. Né? Ou que teve cartão clonado, ou fica recebendo ligação indesejada direto. Eu recebo demais ligação indesejada, tem que ficar bloqueando o número. Da onde que pegam seus dados, né? Enfim, então uma coisa que está no dia a dia. E eu vejo que eles muito preocupados também. Todos os interlocutores, né, que a ANP, hoje, a gente não tem comitê específico, né, para privacidade, mas a gente tem titular e suplente de cada unidade organizacional, né? A gente pediu indicação para tratar desse assunto, no caso, o inventário. Né? Mas todos os interlocutores são muito assim, proativos em relação a isso e entendem a importância do assunto. Né? Então, aí, voltando à vaca fria, que é da sanção administrativa, cabe à alta administração, no caso, ela provar que ela fez tudo dentro do possível para mitigar esses riscos, seja por procedimento, seja por capacitação, seja por medidas técnicas que ela adotou. Né? Tem câmera aqui, o acesso, o controle de acesso físico, catraca, ou então porta com controle de acesso logo no início. Enfim, se ela demonstrar que ela adotou medidas, aí vai passando para as pessoas assim, mas por que vazou? Se todo mundo fez tudo o que foi possível para mitigar os riscos e ainda assim vazou, eu tenho toda certeza que a NPD, quando chegar, ela vai olhar assim, realmente não tinha o que fazer, era um risco relativamente baixíssimo, né? A organização ela fez tudo o que podia para mitigar o risco, mas, infelizmente, ainda houve. Realmente, vamos tentar adotar uma outra coisa, mas não há que se falar naquela responsabilização enorme. Né? Ela vai tentar ser mais amena, né, com esses casos. Né? Tem uma proporcionalidade ao nível de adequação. Até pegando gancho no que você falou, né, a questão da esfera pública,
quando você pensa nas sanções, que talvez não sejam tão eficazes como talvez fosse de uma forma instantânea para que os gestores das diferentes organizações passassem a tratar esse tema com um pouco mais de cuidado, mas a gente não pode se esquecer que um ator fundamental nesse processo são os próprios titulares, que, independente se for uma organização da esfera pública ou privada, mas considerando as públicas, por exemplo, pode mover ações na esfera comum e, dependendo do dano causado, você pode ter, por exemplo, um Ministério Público representando um número X de cidadãos que foram, às vezes, lesados por conta de uma má gestão dos dados, por exemplo, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, principalmente quando você pensa na esfera pública, o titular pode exercer grande pressão para que essa adequação seja bem feita, né? Sim, com certeza. Eu acho que o titular é o que você falou logo no começo, né? Ele é o centro, né, de tudo, né? A LGPD é para ele, não são para as organizações, é para defender os direitos dos titulares, né? Então, o encarregado, ele é a figura também, voltando ao assunto do encarregado e com o titular. Ele, obviamente, ele vai olhar a empresa, mas ele olha muito mais em relação à proteção dos titulares. Tá? O encarregado tem que ter, por isso que tem que ter uma independência e autonomia, porque ele que vai olhar em defesa dos titulares ali na agência, ali na organização pública. Pode ser que ele entenda, né, uma medida dentro da expertise dele, uma medida mais enérgica em relação à proteção de dados, que o próprio controlador fala assim, tudo bem, eu entendi essa medida aqui, mas a gente vai por outro modo, né? Ou porque não tem gente para isso, ou porque não tem orçamento, que seja, a gente vai por aqui. O encarregado, ele dá as orientações, né? Ele recomenda, mas quem vai decidir se vai executar essa recomendação ou não é o próprio controlador, né? Ele é uma figura que não vou falar que ele está distante, né? Mas ele é independente, assim, ele é autônomo, né? Ele recomenda as coisas, né? Ele recomenda o que poderia ser feito para a proteção de dados, e aí cabe ao controlador ir em direção ao que ele recomendou ou não, ou explicar, falar assim, é que nem até a procuradoria, né? A procuradoria, né, nas agências reguladoras, elas fazem pareceres, né? E aí cabe à diretoria colegiada seguir ou não, porque os pareceres são consultivos, né? É claro que a maioria das vezes são seguidos. Não creio que deve ter muitos casos que os pareceres jurídicos lá da procuradoria não sejam seguidos. Mas o que eu falo, de qualquer forma, a diretoria até poderia falar assim, não, eu acho que a gente vai deixar isso para fazer em um segundo momento, essa orientação aqui, porque nesse primeiro momento a gente tem outras ações mais prioritárias. Então, assim, por isso que o encarregado ele não se confunde com o controlador. Por isso que ele não executa as atividades pelo controlador, né? Ele está assim meio como eu falei assim, é como se fosse um procurador, né? A palavra final vai ser sempre do controlador, né? A palavra final é sempre do controlador, exatamente. A palavra final é Agora, sempre... o Cláudio, está muito bom o bate-papo, né? A hora voou, a gente já está chegando próximo ao fim aí do evento. Eu gostaria de fazer aqui algumas colocações antes de passar a palavra para você novamente. Vou adiantar aqui um assunto, né, que, como falei, eu sou oriundo aí da iniciativa pública, exemplo de você. Eu me formei na UFRJ, tenho bastante orgulho aí dessa formação, tive bastante tempo contato com o poder público, com a esfera pública, e até em agradecimento, né, eu quero adiantar o assunto que a CPD Brasil, muito em breve, vai colocar um curso sobre LGPD, né, desde o princípio, ali, o início, do zero até a publicação da lei, mais ou menos, gratuito para o grande público. Então, quem quiser minimamente construir uma base aí de informação, de conhecimento, a CPD vai estar ministrando isso aí.
e acho que vai ser bem bacana. Com relação às pessoas que tiverem mais dúvidas, se quiserem entrar em contato com a CPD, mandar e-mail, mandar mensagem pelo LinkedIn, até o próprio Cláudio, eu gostaria até de abrir aqui, o Cláudio, depois, se você quiser disponibilizar o seu LinkedIn no agradecimento que a gente vai fazer, a gente te marque, quem quiser pode te adicionar, mandar mensagem, no geral você responde, não é verdade? Sim, com certeza. Pode me adicionar lá no LinkedIn sem problema nenhum. E, assim, eu também gostaria de adiantar que esse ACPD Convida é um evento que a CPD idealizou para que nós possamos trazer pessoas relevantes ao mercado, como o próprio Cláudio Rocha, pela relação que acabou sendo construída aí ao longo do tempo com o Cláudio. Certamente, daqui a algum tempo, ele vai voltar, porque tem um monte de pergunta ainda que ficou por ser feita. E eu gostaria de informar também que no próximo evento, com data de 5 de maio, no mesmo horário, às 18 horas, a gente vai trazer o Léo Rosa, ele que é Project Procurement Manager da Tecnip FMC, justamente para falar um pouquinho também sobre a LGPD. Então, agradecer a todos que participaram do evento. Esse evento vai estar disponível, vai estar gravado lá no YouTube da CPD. Quem quiser, por favor, compartilha, curte, comente. Vai ser um prazer. E vou passar para você, Cláudio, para as últimas considerações, para depois eu poder encerrar o evento. Bom, então, mais uma vez, aí, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar falando um pouquinho, né, sobre a LGPD, né, sacou esse bicho de 7 cabeças aí que muita gente pensa, né, e está chegando, veio para ficar, né, então acho que cabe realmente as pessoas, porque não é somente quem quer se capacitar, né, até mesmo você se capacitar para você entender os seus direitos. Então, isso é bastante interessante. E aí, quem está se capacitando agora está saindo na frente, né? Então, com certeza, a gente está começando agora, né? Então, quem gostar da área de tecnologia, de proteção de dados, essa é a hora mesmo de fazer a capacitação, porque o mercado vai aquecer em um ano no máximo. E é sempre bom estar aí falando sobre, voltando aqui, falando sobre LGPD. Eu gosto muito, né? Sou apaixonado pelo tema. Acho que o Léo também, né, Léo? Com certeza, sem dúvida. Então, assim, é um prazer realmente falar sobre isso, sobre esse processo aí de adequação da LGPD no Brasil, né? É sempre bom. Mas muito obrigado aí. E acho que você colocou meu LinkedIn, né? Aqui No chat? no chat, isso. Você colocou no chat. Exatamente. O LinkedIn do Cláudio está disponível ali para todos vocês no chat. Eu vou colocar também no chat do YouTube, caso alguém queira pesquisar por lá. Mais um aviso para vocês que estão com interesse no tema LGPD. O site da CPD, a gente tem uma parte de notícias que tem temas bem atuais, algumas colocações, algumas matérias bem interessantes e relevantes, tanto da esfera pública quanto privada. Quem quiser se aprofundar um pouco mais pode fazer por lá. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer bastante a todos vocês, agradecer em especial ao Cláudio pelas colocações tão técnicas e tão relevantes, e a gente encontra vocês nos próximos eventos. Tenham uma boa noite e obrigado aí pela audiência. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.